Começa agora mais um episódio do podcast Conexão ADO Unicamp, gravado no dia 11 de junho no auditório da associação. Acompanhe esse e outros episódios pelo canal oficial da ADO Unicamp no YouTube ou nas principais plataformas do gênero. Quando a imagem é colonizada, contar a própria história vira um ato de libertação. Por séculos, os povos indígenas foram filmados, fotografados, narrados pelos olhares do não indígena. Mas hoje as lentes estão em outras mãos e é com o olhar das mulheres indígenas que novos mundos estão sendo registrados. E na conversa deste episódio do Conexão ADO Unicamp, nós recebemos a Larissa Ieparirô Mota Duarte, que faz parte da Rede Audiovisual de Mulheres Indígenas, a Rede Catarririne. É uma rede de articulação que nasce do desejo coletivo de fortalecer a produção audiovisual das mulheres indígenas no Brasil e também da América Latina. A rede atua na verdade, como uma resposta concreta ao apagamento histórico das vozes indígenas nos nossos meios de comunicação, mas também como um espaço de afeto, de troca e de formação. Então, nessa conversa nós vamos entender como que as mulheres indígenas estão transformando o cinema em ferramenta política, espiritual e coletiva. E como a arte pode ser também um jeito de defender o território, honrar ancestrais e projetar outros futuros. Eu sou Cristina Segato. E eu sou Paulo Samartim. Nós somos jornalistas aqui na ADO Unicamp e damos as boas-vindas à nossa convidada, Larissa. Larissa, seja bem-vinda. Larissa é estudante de artes visuais na Unicamp e articuladora da Rede Audiovisual de Mulheres Indígenas. Larissa, você é uma jovem liderança indígena, artista, estudante aqui da Unicamp, articuladora de uma rede que tem transformado a forma como o Brasil enxerga as mulheres indígenas no audiovisual. Para começar, eu queria te perguntar o que significa para você estar no espaço da universidade, da arte, da militância. Como que esses lugares se conectam com a sua trajetória? A intimação. Eu amei Larissa e eu estou uma semana. Então, obrigada pelo convite. Na verdade, cada pessoa traz uma trajetória, né? Com sua cultura, com seu povo. Temos de realidade diferente, contexto diferente, vamos dizer assim. E quero responder dizendo que indígena não se torna militante, ele nasce militante, né? Porque ser indígena é lutar pela sua própria vida, pelo seu próprio território, pelos nossos, vamos dizer assim. Que está sendo ameaçado todo dia os direitos, né? Querem tomar nosso território, querem apagar nossa cultura, querem colocar em off nossa voz, né? E querem deturpar nossa imagem, né? Vamos dizer assim. E para chegar aqui, eu tive que aprender bastante com muitos outros parentes, com os não indígenas também. Então, assim, nasci na minha comunidade indígena, cresci na minha comunidade indígena, assim que terminei o ensino médio, né? Pude conhecer mais coisas do meu próprio território, que eu não saía da minha comunidade, mas através do movimento indígena local do Alto Rio Negro. Fui conhecendo lideranças, né, que já lutaram há bastante tempo pelo território, pelos nossos direitos, né? E fui conhecendo outros povos, outras comunidades, associação de base. Também fui aprendendo com eles, né, conhecendo a realidade deles. Por mais que a gente vivesse numa região só, vários povos indígenas estavam lá presentes, né? Então, conheci também o audiovisual através da oficina que teve no movimento indígena, né? Que os jovens do Rio Negro foram convidados, né, para participar, como manusear a ferramenta. E a partir dessa oficina,
despertei, né? Eu já tinha interesse de como que liga, desliga, como filma, né? Então, e nessa oficina, junto com os outros parentes jovens, tive a oportunidade de fazer filmagem, né? E daí já abriu outras portas para mim. Eu já participei também, junto com outros parentes indígenas de vários outros territórios, do cinema indígena, que era exibição para a Cidade Grande. Então, quando eu vim pela primeira vez na Cidade Grande, eu não sabia que eu estava participando de uma atividade muito importante, né? Nesse mercado de audiovisual, vamos dizer assim, como uma forma de os povos indígenas estão presentes, de estar aqui. Então a gente pode falar por nós mesmos, a gente pode filmar por nós mesmos, assim. Então, estar aqui na universidade também é um aprendizado muito grande, né? A gente se esbarra com um muro grande, vamos dizer assim. Até porque, muitas das vezes, um indígena está dentro do espaço onde era só embraquecido, vamos dizer assim, o pensamento embraquecido, colonizador. E quando você chega num espaço desse, eu não posso nem falar, não posso nem fazer nada, mas eu estando lá já faço muita diferença, né? Mas agora é o momento da gente se escutar, né? Se respeitar também. Às vezes, os descendentes afrodescendentes, os brancos, os asiáticos, fazem parte do território brasileiro, né? Então, cada um tem sua história, né? Antes da colonização, já existiam os povos indígenas, com sua ciência, cultura, língua, seu modo de viver. Então, e o colonizador chegou já apagando e destruindo isso. E chegar na universidade, tentar entender como que funciona o mundo dos não indígenas, tentar dialogar com o mundo indígena, não é muito fácil, porque muitas das vezes a gente pode pisar no lugar errado, assim. E não esquecer das raízes é importante, né, vamos dizer assim. Então, através da arte, eu acredito que eu posso ajudar muito as mulheres, as crianças, os jovens, né? Temos nossas próprias artes milenárias que, no olhar não indígena, é simplesmente um objeto, né, tipo um artesanato, né? Mas para nós é uma parte do território, uma parte das técnicas milenares que foi passada gerações de anos, né? Que carrega muita coisa de valor cultural. Assim. Perfeito. Larissa, como você falou, né, nesse processo de destruição, né, não só de ocupação de terra e da violência cometida no processo de histórico, né, também a narrativa sobre os povos indígenas também quase sempre era os indígenas retratados de forma exótica ou romantizada, né? Como que você percebe o papel do audiovisual indígena na desconstrução dessas narrativas coloniais e, obviamente, na reconstrução de narrativas próprias, né, feitas por vocês e para vocês? A Rede Cataherine, ela é bem nova, né? Ela surgiu em 2022 e a palavra Cataherine significa constelação no povo Machineri, né? E nessa rede somos mais de 80 mulheres indígenas que fazem parte, que compõem essa constelação de rede, vamos dizer assim. E cada mulher não tem idade, faixa etária certa. Tem mais nova, tem mais velhas, as que já filmam, assim, que trabalham no mercado de audiovisual, outras que só fizeram um documentário ou participaram da oficina. A senhorinha que não fala português, fala malmente, que não escreve, mas tem um projeto de audiovisual na cabeça dela, né? E sempre acompanhada com as mais novas. Eu estou dizendo isso porque
o audiovisual já existia há muito tempo, né? Tipo, por exemplo, antes da demarcação das terras indígenas, já tinham os parentes do gênero masculino que filmavam, né? Eu também tinha algumas mulheres, assim, que foram aprendendo com o passar do tempo. Não muito visível, mas já tinham, né? Agora, nesse audiovisual das mulheres indígenas, tem várias realidades, por exemplo. O audiovisual indígena, no geral, ele traz sobre luta, sobre arte, cultura, no geral, né? E, especificamente da mulher, ela traz o coletivo todo e suas particularidades, vamos dizer assim, com o olhar feminino. A sua narrativa feminina sobre as curas, sobre o território, sobre luta. Por exemplo, quem sai mais fora do território não é a figura feminina, às vezes é a figura masculina, que estão lá nos movimentos, no microfone, nos livros, nessas coisas. Agora há pouco que as mulheres estão vindo também, né, com suas narrativas, com suas escritas, fotografias, arte e audiovisual. E a mulher, ela é a base da comunidade, da família, e ela que sustenta a língua, os costumes, as tradições, né? Tem mulheres na aldeia que não falam português, né? E graças a elas, ainda existem línguas indígenas, né? Nos territórios indígenas, vamos dizer assim. Então, a outra mulher que é mais jovem, que já tem contato com essa ferramenta, busca registrar, documentar esses saberes, né, ancestrais que ainda existem, estão presentes no nosso território, né? E para ficar como uma identidade, né? E também trazer como uma manifestação política, vamos dizer assim. Que, por exemplo, no Brasil, tem mais de 270 línguas faladas indígenas. Então, não é só o português que tem aqui no Brasil. Tem mais de 200 línguas, que são as primeiras línguas dos povos originários, né? E o português vem como uma segunda língua. Então, essas realidades que o não indígena não conhece, porque não foi ensinada na escola, né? Vamos dizer assim. Os povos indígenas, elas têm sua cultura, têm sua territorialidade, costume, diferente de cada povo. Somos mais de 300 povos indígenas também. Então, através do audiovisual, a gente traz essas nossas vidas, nossas cultura, né? Para dizer que estamos aqui presente. A terra brasileira é terra indígena, né? E a gente não quer disputar, a gente não quer matar, a gente só quer que respeite a nossa cultura, as nossas vidas, né? O nosso território como parte da nossa vida também, que não vivemos sem água, sem sol, sem terra, sem nada, né? Os povos indígenas, no geral, eles compõem a natureza, somos a natureza. Então é isso mais ou menos que trazem através das telas, vamos dizer assim. E não queremos dizer que somos mais que a natureza, né? Tipo, topo, né, de tudo. E sim um ciclo dele, né? Então é isso que traz o audiovisual. Então no feminino traz esse cuidado, essa preservação da cultura, essa delicadeza, esse respeito coletivo, o modo de lutar dela é diferente, né? Então, o diferencial é isso, entre o audiovisual masculino com o feminino, vamos dizer assim. Larissa, eu quero resgatar um momento que aconteceu aqui mesmo nesse auditório, na Semana do Abril Indígena, quando você era mediadora de um debate, de uma mesa com a Querechu Martim, que é uma cineasta indígena aqui do estado de São Paulo, né? E eu lembro que você disse que o audiovisual indígena existe,
Essa foi uma frase muito impactante que eu fiquei com isso na cabeça, né? E pensando nisso, quais são os principais desafios que vocês enfrentam para produzir, para circular, para financiar obras da rede da Catarrerine? Eu quero trazer aqui, por exemplo, a Rede Catarrerine não tem condições de reunir todas as 80 cineastas, né, para um evento grande, para a gente se conhecer pessoalmente, né? Por exemplo, poucas eu conheço pessoalmente, as outras só virtualmente. E a gente é um dos sonhos da Rede Catarrerine reunir todas as catarrerines para fazer um evento de se conhecer, de trocar ideia, né? E isso é impossível porque não tem recurso financeiro para a gente ter, né? E outra coisa, nas comunidades de base, os nossos territórios, tem alguns territórios demarcados que têm extensão do território muito grande e precisa de uma logística diferente, vamos dizer assim. No Amazonas, por exemplo, onde eu venho, a gente anda com motor de rabeta, de barco, essas coisas assim. A logística é diferente e não tem muita internet nos territórios de base, vamos dizer, na comunidade de base. E quando vai ter uma formação de oficina, de como filmar, depois como editar, depois como equilibrar o som, não sei o quê, vai precisar de muito recurso, né? Vamos dizer, da parte técnica, dos materiais, então, muitas das vezes, os que abrem editais, o que querem financiar, por não conhecer essa realidade de cada território do Brasil, dos povos indígenas, não conseguem entender o que a gente está escrevendo num projeto, né? Por que esse orçamento está muito alto? Por que eles precisam de equipamentos que vão ficar no território? Como é que... Então, quando uma oficina de formação de filmagem chega lá no território, o técnico, o conhecedor, o parente que já sabe, vai ensinar para os outros parentes na própria língua. Então, é muito importante também levar um conhecedor dessa parte técnica indígena que possa explicar, né, na própria língua dele, ou falar em português mesmo, né? E depois disso, deixar na aldeia a comunidade de base não tem energia, não tem computador, então tem essas diferenciais também. E depois tem a pós-produção, depois vem exibição, depois... Então, como organizar isso, né? Nesse mundo, a gente não vive sem recurso financeiro, né? Para você ter visibilidade, voz, é preciso financiamento ou parceria, né? Por exemplo, o que vocês estão fazendo aqui, convidando, né, uma estudante indígena para falar sobre a Rede Catarrerine. Tem muita gente que não conhece a Rede Catarrerine, nunca ouviram falar. Então, é uma forma de divulgar também, vamos dizer, ecoar a voz, né? Então, a nossa dificuldade é continuar. Depois dessa formação, continuar, né? E sempre precisamos desses parceiros, seja eles nacionais, internacionais, para a gente também fazer intercâmbio, né, com realidade diferente. Por exemplo, eu sou do Brasil, eu quero fazer esses documentários com parte da Colômbia, assim, os vizinhos, ou aqui mesmo, do Mato Grosso com o do Amazonas. Então, fazer esse intercâmbio de filmagem também. Vir no espaço participar do festival também é bom, né? Ajudar a divulgar. E muitas das vezes perguntam, né?
nos editais, por exemplo, que abre no mercado de cinema, ele sempre pede muita coisa escrita, documento, CNPJ, quanto você já foram divulgado, um monte de coisa. Mas isso não atende à nossa realidade, né, indígena. Às vezes a gente não entende o que ele quis dizer naquela parte de pedir o documento, vários anexos assim, né? E vários materiais você tem que mandar até determinado tempo. Por exemplo, abre o edital agora, hoje, e termina daqui 3 dias. E essa informação, como que vai chegar num território onde não tem muita internet, né? Ah, poderia demorar um pouquinho mais. Poderia abrir exceções para povos indígenas. Quem não puder escrever documentos, mandar documento, pode mandar pelo áudio, pode mandar pelo vídeo, né? É o que aconteceu aqui no edital dentro da Rede Catarrine, né, do prêmio do Lab Narrativas Ancestral da Rede Catarrine, né? Primeiro edital que eles abriram para prêmio, vamos dizer assim. Eles aceitaram áudio, aceitaram fotos, aceitaram também vídeo, né? Onde nós, mulheres que concorremos a esse prêmio, falamos da nossa ideia, qual o projeto que você quer filmar, né? Então, na semana passada, dia 5 de junho, saiu o resultado do prêmio, né, que foi a vencedora, nossa parenta Guarani Biá. O nome dela é Ia Aquiles, e ela vai fazer filmagem sobre futebol feminino, né, vamos dizer assim. É uma forma também dela trazer essa luta feminina dentro do campo e fora do campo. Também essa coisa, né, da realidade. E adorei, eu fiquei muito feliz e eu dou parabéns para ela, né, e para todas que participaram junto, né, nesse prêmio. Então eu acho que além de equipamento, formação de continuação, precisa também dessa sensibilidade, né, dos que abrem editais, né. Eu acho que é isso. E você participou desse edital? Participei. O meu documentário era Heribirtidigo, quer dizer mulher teimosa, entre aspas, muitas aspas, porque Heribirtidigo, mulher teimosa, eu trouxe uma forma de provocação mesmo, assim, para os nossos parentes masculinos, né, que tipo, quando você não casa, você está errada. Quando você tem filhos só mulheres, você está errada. Quando você não quer casar, você está errada. Então, quando você sai do território para estudar, você está errada. Então, muitas coisas a gente é questionada, e perguntada e vista como pessoa errada. Então, e eu trouxe esse nome para o projeto como provocação mesmo, assim, tipo. E a gente é sempre cobrada, né? E mulheres que cuidam da família, que animam a comunidade, que vão também lutam, né, pelo território junto com os homens. Muitas das vezes não tem esse reconhecimento como mãe, como conhecedora, como educadora, como liderança. E nessa cobrança toda, em que momento nós mulheres cuidamos, né? Tipo, você desgasta, né, às vezes. E qual momento você relaxa, respira, cuida de você, lava o cabelo, toma banho sossegado. E quando você está doente, quem que cuida de você? Então, essa reflexão que eu coloquei nesse meu projeto de documentário, mas infelizmente não ganhei. Vai, quem sabe eu consiga patrocínio, né? Outro. Mas eu fiquei muito feliz com esse documentário que ganhou também. Importante. É isso. Que legal. Mas a gente vai te convidar para passar seu documentário aqui e fazer um debate, tá? Sim. Né? Com certeza. Larissa, o audiovisual, a comunicação, quando é feita por vocês, mulheres, é claro que ela tem outro ritmo, outro tempo e outro centro, outro foco, né? Como vocês da Catarrine, né, veem essa transformação de linguagem audiovisual que vocês estão colocando? É uma coisa muito íntima, né? Vamos dizer assim.
eu trazer uma filmagem da minha avó falando que ela nunca falaria para outra pessoa que fosse fora da comunidade, que não fosse indígena. Ela não se sentiria à vontade em contar aquela história, né, sobre o território, ou que ela passou, né? Às vezes tem documentários onde as senhorinhas falam, né, do que eles passaram na sua infância, na sua juventude, né? Então, esses momentos íntimos que a gente tem com o nosso familiar, né, é uma coisa diferente, né? Por exemplo, você filmar com drone em cima o território dos povos indígenas, você vai ver apenas florestas, águas, praias, só isso. Mas quando você filma dentro do território, você vai ver vidas, seres vivos, vamos dizer assim, que falam, que têm cultura, costume, e isso que traz, né, nessas narrativas das mulheres, né, o cuidado com os filhos, com a família, ela é animadora, que anima, né, que também que cuida, ela é liderança, então junto com o parceiro, né, masculino, ela também impulsiona quando ele está desanimado, eles precisam um do outro, vamos dizer assim. Então é isso que traz essa ferramenta. Agora, o ritmo, né, por exemplo, no mercado do audiovisual é muito, assim, determinado, né? Eu filmo em 3 meses esse daí. A edição tem que ser tais tempo, assim. Então, é muito acelerado, muito rápido. E muita coisa que você poderia acompanhar não vai ser registrado. Por exemplo, quando vou filmar um documentário para falar sobre fabricação de cerâmica, eu não vou filmar em 2 semanas, porque ele precisa ter cuidado em 6 meses, né? Da colheita, das misturas dos materiais, do respeito com o tempo, né, de secagem, e o modo que ela cuida da cerâmica, defumação, o resguardo que ela vai precisar fazer para a cerâmica não quebrar. Então, esse tempo é necessário 6 meses. Não adianta eu entrar com assim, tipo, eu vim filmar você e eu preciso que você faça isso em 2 semanas. Eu não vou conseguir filmar. Eu vou ser bruta, né, com essa pessoa, né? Não vou respeitar ela. Eu estou fazendo uma violência com ela, né? Então, esse respeito é necessário, sim, para acompanhar. E, claro, no documentário, muitas vezes é cortado, né? Às vezes só querem colocar essa parte de fabricação, fabricação, fabricação. E no momento de descontração, onde que fica, né? E o momento, às vezes, de compartilhar, né? Comida, por exemplo. Durante o documentário de cerâmica, da fabricação, tem um momento de compartilha. A gente compartilha comida, compartilha o chibé, compartilha as histórias. A gente ri também, às vezes chora também. A gente fica... Então, tem esse momento, né? Então, o documentário tem esses pequenos detalhes pequenos, mas muito importantes, né? De trazer como que é nossa vida, né? Então, eu acho que, no geral, o audiovisual todo é como você filmar dentro da aldeia os seres vivos, como que a gente vive. Às vezes, o audiovisual que retrata o que filmava por nós, tirava foto da gente e falava da gente pelo olhar ocidental, é mais como se fosse um drone sobrevoando, né? Porque eles gostam de ver a extensão do território, essas coisas físicas que pode trazer muita coisa para eles, né? Mas para a gente é vida mesmo, assim. Larissa, como você acaba de falar, o audiovisual, a produção de audiovisual de vocês está longe de ser apenas uma denúncia.
é um ato de afeto, de memória, de espiritualidade, né? Como você vê o papel dessa arte assim num espaço coletivo nas aldeias, nas mulheres e nessa relação toda? E isso num tempo de tanta violência contra os povos indígenas, né? Então, eu quero trazer também um pouco do que os meus colegas catarreireiros trouxeram, eu também vivi, né, vamos dizer assim. Na exibição do nosso próprio documentário dentro da comunidade é muito diferente, vamos dizer assim. Porque muitas das vezes eles não sabem o que a gente está filmando, o que a gente está trabalhando ou estudando, né? Eles ficam maravilhados, né? Nossa, a gente está no documentário, nossa, eu conheço esse lugar, eu conheço aquela pessoa que passou no documentário, que bom, olha, aquele povo Guarani come assim, a gente também come desse jeito. Então, tipo, por mais que a gente vive em territórios distantes, em realidades diferentes, tem algumas coisas que a gente compartilha, né? Então, um modo de considerar os mais velhos, os mais novos, né? Tipo, respeitar os mais velhos, que eles que carregam o conhecimento da cultura, da tradição e costume, e os mais novos, que são os futuros da comunidade, da aldeia, vamos dizer assim. Então, quando é exibição de documentário dentro da aldeia, eles não pedem pra gente, assim, tipo, aqui no cinema, você vai, shh, calado, shh, não pode fazer barulho, shh, não pode fazer essas coisas, né? Não pode abrir a porta. Então, mas na exibição dentro da aldeia, eles riem, eles comentam, eles fazem barulho, eles vivenciam aquele documentário naquele momento, assim. Sempre tem um cafezinho, sempre tem um mingauzinho, alguma coisa para comer enquanto estão assistindo. É um momento de vivência mesmo, vivenciar, aprender também, né? E isso que elas falam também, né? Tem isso, eu escutei, nossa, lá na minha aldeia também é assim, e na sua aldeia também é assim. Então, esse documentário não é só apenas para mostrar fora, né? Também ver dentro do território, né? Muitas das vezes, nós mesmos, eu, por exemplo, eu vou dar exemplo, eu estou tão acostumada naquele ritmo que, para mim, algumas coisas são comuns. Mas se outra pessoa filmar o meu ritmo do ponto de vista dela, com a câmera dela, e eu ver o resultado dessa filmagem feita por ela com o trabalho dela, vai ter coisas que eu vou perceber naquele trabalho dela. Então, uma coisa que eu não consigo perceber. Então, essa rede compartilha isso também, né? Cada um traz sua técnica própria às vezes, né? Pergunta nova, assim, pode ser pergunta de sempre, mas ela faz de uma pergunta mais humanizada, vamos dizer assim, para essa pessoa. Com respeito, tipo, por exemplo, eu não vou chegar a perguntar pelo nome do conhecedor tradicional, da conhecedora tradicional. Eu vou considerar tia, avó, mana, cunhada, né? A gente não chama pelo nome, né? A gente chama pela consideração. E isso também tem nos nossos documentários, né? Do jeito que você planta, do jeito que você prepara o seu alimento, né? Você tem que pedir licença, preparar o terreno, tem seu ritmo de plantar, tem o seu ritmo de coletar, preparar, compartilhar, vivenciar. Então, tudo isso são umas coisas vivas, humanizadas, né? Que às vezes a gente não consegue encontrar nesse ritmo que a gente tem na cidade grande, né? Então, é nosso aprendizado, a gente está aprendendo uma com a outra, né? Vamos dizer assim. Então, mais isso nessa rede, né? Nós vamos encerrar e eu queria agradecer a sua participação e pedir para você deixar sua mensagem, sua consideração final para a gente encerrar
e aproveitar para divulgar, né, a Rede Audiovisual de Mulheres Indígenas Catahirine. Nós vamos deixar na divulgação desse episódio, mas se você quiser dar o site, quiser dar o perfil do Instagram para as pessoas seguirem e pedir para você se despedir para a gente encerrar e agradecer. Eu quero trazer o nome das mulheres, né, da Rede Catahirine. Eu fico feliz por falar dessa rede com vocês que estão nos olhando, né, ouvindo. E tem a Mari Correia, que não é indígena, a Sofia, que também não é indígena, mas parceira, né, a Bárbara Cariri, que é coordenadora, a France também, que é coordenadora da rede, e outras articuladoras junto como eu, né, divulgam a rede, dá essa voz para essas. Então, quem tiver, né, tipo, quem não conhecer a Rede Catahirine ainda, né, eu quero convidar as parentes do Brasil todo, do território brasileiro, que vivem em biomas brasileiras, que trabalham com audiovisual, venha somar com a gente na nossa rede, na nossa constelação, traz suas realidades, suas narrativas, né? Então, estamos de braços abertos para acolher todas as parentes que não conhecem a Rede Catahirine, venha com a gente. E você que está nos vendo, né, ouvindo, procure investigar mais sobre povos indígenas, povos originários, né? E obrigada por ecoar minha voz, a nossa rede também Catahirine, e o audiovisual continua existindo, está presente em nossas realidades. Não estamos há 500 anos atrás, estamos aqui presentes em diversos contextos, né? Demarcado, imigrados, na favela, urbanizado, na universidade, em retomada. Então, estamos aqui. Obrigada, muito obrigada mesmo. Termina aqui mais um episódio do podcast Conexão à Unicamp. Agradecemos a participação da nossa convidada, a Larissa Iepadirro Mota Duarte, estudante de artes visuais da Unicamp e articuladora da Rede Audiovisual de Mulheres Indígenas, a Rede Catahirine. Siga nossas redes sociais, nosso site e fique por dentro dos próximos episódios do Conexão à Unicamp. Até lá!